AOD 9604. Vamos falar hoje sobre o queridinho, o derretidor de gorduras, que muitas pessoas querem saber, e o concorrente do HGH Frag, hein? Mas aqui nessa videoaula a gente vai aprender tudo sobre o AOD, beleza? Então, sem mais delongas, sem enrolação, solta o disclaimer, vamos para nossa aula e pau no gato. Muito bem, turma, vamos falar aqui hoje na nossa aula do mundo hormonal sobre esse carinha aqui, tá? O AOD 9604, por que ele é tão bom e promissor aí para questão de queima, né, de gordura, quebra e queima de gordura. Vamos já sempre direto ao ponto. AOD 9604, algumas coisas que eu quero que você entenda sobre ele antes da gente falar das partes principais. Primeiramente, o que é o AOD 9604? Primeiro, ele é um fragmento do GH. Exatamente este fragmento aqui é um pedaço que fica entre o domínio 176 e o domínio 191 dos aminoácidos do GH, beleza? É um peptídeo sintético, tá bom? No caso, nós não produzimos, né, o AOD 9604. O foco dele é na gordura, tá? E um ponto principal que você precisa lembrar sempre é que ele não é GH, tá? Não é GH. Ok, como o AOD funciona? Vamos lá. Ele vai atuar em receptor beta-3 adrenérgico, vai atuar em adipócitos brancos, vai ter um aumento da lipólise, que é o quê? A quebra de gordura, e aí basicamente ele solta, né, a gordura do estoque. Basicamente essa analogia que você pode pensar sobre o AOD, tá bom? Ele vai lá, vai quebrar várias moléculas de gordura, soltando elas para que elas possam ser oxidadas, né? Eliminadas do seu organismo. Muito bem, agora pontos importantes aqui para que você entenda. O AOD, tá? Fechar aqui. O AOD, ele não ativa seus níveis de GH, beleza? Ele não vai subir os seus níveis de GF1, ele não é anabólico, ele não estimula músculo, tá? Crescimento de massa muscular, ele não é proliferador de células, né? Por exemplo, como o IGF-1. Basicamente, ele queima gordura, mas ele não vai construir shape, tá? Então, se você pensa em ganhar massa muscular, volume muscular, etc., você vai ter que, obviamente, combiná-lo, né? Combinar aí o AOD com outras coisas, tá bom? A gente fala isso mais à frente aí. No final do vídeo, eu falo sobre algumas combinações. Meia-vida e sinalização. Vamos lá. Farmacocinética do AOD, isso aqui é importante, tá? De forma simples sempre, vamos lá, ó. Via subcutânea, tá? A aplicação dele. A meia-vida dele é curta também, tá? Atua aí entre 20 a 30 minutos, só que a partir do momento que você aplicou, você tem esse tempo aí da meia-vida do AOD, só que ele já começa a fazer lá as mobilizações de quebra de gordura, tá bom? E é aí que a mágica começa a acontecer conforme você vai aplicando ele dia após dia. Tá? A eliminação é por via renal, né? Então você vai excretar por via renal, e a sinalização é bem rápida, tá? É bem rápida mesmo. Alvo fisiológico do AOD. Então, para onde que esse cara vai atuar, né? Você tem um alvo, quando você está aplicando ali um peptídeo, ele tem um alvo para agir. Qual que é? O tecido adiposo branco, tá? Onde mais temos gordura aí na região abdominal, subcutânea, atua mais assim na gordura comum, tá, pessoal? Gordura comum é aquela gordura que tá no teu corpo todo. Às vezes você tem gordura em excesso assim no braço, às vezes você tem gordura em excesso na barriga, nas coxas, no interno de coxa. Então o AOD, o legal dele é que ele atua em todos os tecidos de gordura. Tá? Então ele promove um emagrecimento mais completo. É bem legal o AOD, tá? Continuando aqui. Benefícios reais que o AOD pode trazer aí pra gente. São eles o quê? Menos gordura corporal, tá? Então você vai ter uma boa diminuição aí da gordura total do seu corpo. Tem estudos aí em até 12 semanas mostrando que as pessoas perderam entre 1,5 a 2,3 quilos de gordura corporal. Não é de peso total. Estamos falando de quilos de gordura, tá? E isso é bastante. Se a gente for parar para pensar, 2,5 quilos praticamente em 12 semanas, em 3 meses, é um emagrecimento bem saudável. Claro que, se você combinar, né, o AOD com outras coisas, o processo da queima de gordura fica muito mais poderoso, né? Então você consegue perder muito mais gordura do que isso aqui, combinando ele com outras coisas. Temos também aqui redução do triglicerídeos, tá? Temos também a redução do LDL.
LDL é o famoso, né, colesterol ruim, que a gente chama, e assim, ele não mexe com níveis de insulina, né, diferente do GH, ele não mexe com o IGF-1, diferente do GH, ele não mexe com o GH, né, o seu GH fisiológico, e também ele não vai atuar no HDL, tá, que é o famoso colesterol bom, então não vai aumentar o seu HDL, tá? Você viu alguém falando isso por aí, isso é uma mentira. Muito bem, continuando. Possíveis colaterais aí que podem acontecer com o uso do AOD, tá? O que ele pode causar? Geralmente, ele é muito bem tolerado, tá? Só que pode ter aí uma dor local leve, isso acontece com a maioria dos peptídeos. Dores de cabeça ocasionais, assim, pode ocorrer um pouquinho de cefaleia, tá? Mas é de muito curto prazo e geralmente na primeira semana de uso, depois isso sai. E um pequeno rubor transitório, tem pequenos relatos de rubor transitório. O rubor é aquela vermelhidão que às vezes fica ali no rosto, isso por conta da atuação no receptor beta-3 adrenérgico, que pode ali mexer, né, com o aumento do teu metabolismo e você ficar um pouco mais vermelho, mas isso aqui é assim, é muito rápido se acontecer, tá? Isso vai embora bem rapidinho ali na primeira semana já. Quem já usou peptídeo, outros hormônios, dificilmente vai ter esse efeito colateral também. Bom, quando faz sentido a gente pensar, né, em utilizar o AOD e quando não faz? Vamos lá. Faz sentido quando pessoas estão com sobrepeso, tá? Não são pessoas muito obesas, né? Pessoas muito obesas eu falaria ali de retatrutida, né? Ou tirzepatida, enfim. Então, pessoas com sobrepeso estão ali meio gordinhas, tá? Pessoas com aquela gordura que não sai, cara. Aquela gordura do flanco, aquela gordura do interno de coxa, aquela gordura que fica acumulada na região abdominal. Para essas pessoas funciona muito bem. Pessoas com disfunção metabólica, tá? Que às vezes estão ali com o metabolismo um pouco prejudicado. O AOD vai ajudar bastante por conta de melhorar o metabolismo através aí do receptor beta-3 adrenérgico. Mas assim, não vai melhorar tanto quanto um MOTS-C, né, ou um SS31, tá? Mas vai dar uma boa ajuda. Então o AOD é o quê? Ele é uma ferramenta anti-gordura. Basicamente, tipo o HGH-Frag, tá? Mas é isso. AOD, ele é uma ferramenta anti-gordura, fechou? E quando não faz sentido a gente usar o AOD? Bom, se você está buscando hipertrofia mesmo, né? Se já é seco, por exemplo, tem um percentual de gordura baixo, cara, não tem sentido você utilizar o AOD porque você precisa de outras coisas para ganhar massa muscular. Afinal, você é magro, tem o BF baixo, você precisa ganhar músculo. Então, AOD não faz sentido. Ou aquelas pessoas que esperam efeito de GH, né? Crescer muito, né? Que a gente fala, o GH é um game changer para você ter o processo de mutação. Realmente é. Só que no caso aqui do AOD, você não vai ter esse benefício. Atalho para shape, né? Aqui não é atalho para shape, tá? Se você não tiver em déficit calórico, não vai funcionar o AOD, tá? Pode ser assim que você não engorde, né? Dependendo de quanto você estiver comendo de calorias, mas também você não vai emagrecer. Então a ideia é que você esteja num déficit calórico adequado para você conseguir chegar numa estética legal. E ele também não pode entrar com uma promessa milagrosa, né? Afinal, nenhum peptídeo, nenhum hormônio é uma promessa milagrosa. São game changers? Mudam todo o jogo? Mudam, mas naquelas pessoas que estão fazendo as coisas direito, né? A base, como eu sempre falo. Tá bom? Agora aqui, antes de falar das dosagens, eu vou falar de possíveis combinações que a gente pode ter com o AOD, beleza? Então assim, pessoal, pensando em combinações legais com o AOD, a gente pode pensar no MOTS-C, no SS31 vai funcionar muito bem, na retatrutida vai funcionar muito bem. Isso eu estou falando basicamente tudo direcionado para queima de gordura, tá? Para melhorar a estética. Às vezes você já tem um shape bacana, mas tá meio embaçado de gordura. Essas combinações vão calhar muito bem, porque o MOTS-C, o SS31 vai melhorar e turbinar o seu metabolismo, potencializando mais ainda os efeitos do AOD, beleza? Dá para combinar também, talvez, com o IGF-1 LR3 para você conseguir ter ganhos expressivos de massa muscular junto com uma retatrutida e um AOD, aonde você vai conseguir secar e ter um ganho de volume muscular. Bem legal também essa combinação, tá? Foram combinações que eu trouxe aqui só para você formalizar um pensamento aí e falar, pô, realmente dá para combinar o AOD com algumas coisas e eu poder ter benefícios maiores, porque, poxa, já que nós vamos utilizar um peptídeo para secar, por que não combinar ele com outro, um ou dois peptídeos para potencializar
utilizar e eu ter um efeito mais rápido e não precisar usar por tanto tempo apenas um peptídeo, entendeu? Bora pra aula. Então, voltando aqui, vamos falar das dosagens, tá? Qual dose iniciar do AOD, tá bom? Eu, particularmente, iniciaria com 250 a 300 microgramas por dia, de forma via subcutânea, preferencialmente em jejum, para ter uma ação melhor, e preferencialmente também antes do cardio em jejum. Por que jejum? Porque antes do cardio em jejum. Quando estamos em jejum, nós já estamos promovendo mais quebra de gordura. Quando fazemos o cardio em jejum, mais ainda. E quando temos um peptídeo atuando nisso, em conjunto com isso, vai potencializar mais ainda a quebra de gordura e a oxidação dela. É possível também você utilizar antes de dormir ou talvez pegar uma dose de 400 microgramas e fazer 200 microgramas em jejum, com o cardio em jejum, e 200 microgramas antes de dormir, com você ali mais ou menos a 3 horas em jejum. Vai valer muito a pena também, porque durante o nosso sono estamos ali em jejum profundo, também temos lipólise acontecendo, tá? Bem interessante utilizar dessa forma, beleza? Tempo de uso de 12 a 24 semanas. Por quê? Porque é onde nós temos segurança estudada do AOD. Tá? Mais do que isso, a gente não sabe, não tem, então é melhor não arriscar, obviamente, tá? Embora é um peptídeo considerado seguro, mas a gente tem que pensar, pô, 12 semanas, cara, já são aí 3 meses, né? Dá pra secar bem bonito aí em 3 meses, tá bom? Intervalo de uso, né? Usou 12 semanas para 8, 12 para 8, beleza? Pensar sempre em um tipo de ciclo, tá? Com o AOD. Ou, por exemplo, usou 6 semanas para 4, né? Só uma ideia também aí que você pode ter. Caso, sempre que você faz essa pausa, né? Você está ciclando, tá? Você tá fazendo uso por um tempo, parando por outro, volta, usa de novo, para, você faz ciclagens. Então, no ano dá para você fazer uns 2, 3 ciclos aí de AOD tranquilamente e manter sempre os seus níveis baixos de gordura corporal. Inclusive, esse é um dos grandes truques da galera maromba aí que faz ciclagem, né? Eles param 4, 8 semanas de tomar praticamente tudo, depois voltam tomando peptídeos, outros hormônios, e isso funciona magnificamente bem. Você consegue se manter seco e com um shape legal o ano todo, tá bom? O que eu não recomendo é usar o ano todo, justamente por quesito segurança, tá? Então vamos pensar sempre também um pouco de forma inteligente e não se arriscar por aí, beleza? Bom, pessoal, AOD é promissor na queima de gordura, funciona bastante e particularmente eu, quando utilizei, gostei muito, tanto do AOD quanto do HGH Frag. HGH Frag vai ficar para uma aula também exclusiva sobre ele. Vou preparar essa aula para você acompanhar. E se ficou com qualquer dúvida sobre o AOD, manda nos comentários que eu te respondo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e eu te vejo na próxima aula aqui no Mundo Hormonal do Denão. Um abraço.